Não poderíamos viver um momento tão difícil como este que está diante de nós. Aqui estamos diante das aberrações da humanidade. Ainda não nos libertamos da pandemia que ceifou milhões de vidas e que ainda persegue almas e corpos em grande parte do mundo. E logo, uma pandemia mais perversa, mais cruel, porque depende das criaturas humanas, enquanto a primeira é do processo de evolução do globo e é estabelecida pela divindade. A guerra da Rússia contra uma pequena nação. Uma nação que historicamente nasce do mesmo sentimento lendário que serviu de base para a mãe russa, como a chamavam seus lindos escritores. Neste momento, após os bombardeios que tanto destruíram vidas, a humanidade está perplexa e com a adesão da China, os depósitos nucleares são os mais poderosos do mundo neste momento com as duas nações. Os Estados Unidos da América levantam-se, gritam, várias sanções foram estabelecidas pela Europa contra a Rússia. Mas os russos se vêm preparando desde antes para este momento terrível que Putin e os seus generais estão estabelecendo numa ameaça terrível contra a humanidade. Desnecessário dizer que também lá o cristianismo, desde o ano 1000, tem as suas raízes quando houve a grande problemática com o Papa de Roma. E houve a primeira grande divisão da doutrina católica com os representantes dos respectivos pastores. A Igreja Cristã da Rússia assenta-se nas bases do homem da paz. Ela tem a sua origem no sentimento do menino que nasceu em uma lapa de calcário, em uma noite de frio, há quase 2000 anos. No entanto, periodicamente, avança destrutiva contra outros países que, por fim, criaram a União Soviética no passado, que depois da Segunda Guerra se dissolveu, mas que, ante esta ameaça médica no momento, pode ser ressuscitada, caso não venha esta guerra a destruir o que há de mais belo da humanidade, que é o ideal de viver. Estamos em um momento muito ciclópico e nos perguntamos por quê? Por que o homem ainda prefere a guerra, o ser humano? Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão 742, pergunta qual a razão da guerra. E as nobres entidades referem-se: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e predominância dos instintos. E que pretende Deus com a guerra? Então aí nós vemos que é a marcha do sofrimento, para somente aí encontrar-se o discernimento para verdadeiramente a paz. Carl Gustav Jung, na sua extraordinária visão arquetípica do mundo, refere-se a essa imperfeição da criatura humana, a esse arquétipo antropológico devastador que é o poder. O ego, que se pavoneia da sua força e pretende suplantar o self, ao mesmo tempo dominar,
Então estabeleceu o grande pai da psicologia profunda, que há dois seres imbatíveis na filosofia psíquica da humanidade: o poder e o amor. Dizemos nós outros, o poder é o cego monstro da degradação humana. A impiedade, como fala Kardec, a crueldade, o materialismo. É o filho espúrio do materialismo dialético, histórico, o mecanicista a que nos afeiçoamos. Esse materialismo devastador transforma o ser humano em uma máquina de desejos pessoais, de apenas eu, em detrimento de todos. Tem-se a prova naturalmente inegável de que ninguém é tão autossuficiente que não necessite de outrem. A vida nos tem ensinado em todos os aspectos a grande necessidade do próximo.